Sim, sim. Então, isso tudo é isso que a Ju falou. É uma relação de muita confiança mesmo. Ei, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast do Papo de Quinta. Em comemoração ao Outubro Rosa, a gente vai falar hoje sobre a saúde reprodutiva da mulher e sobre proteção de dados. Daqui a pouco vocês vão entender a relação entre esses dois assuntos. Bom, eu sou a Nina Veiga, sou advogada, atuo na área de direito empresarial, tributário, e estou como host hoje do podcast, junto com a Juliana Zaganelli. Ei, gente! É um prazer estar aqui, principalmente falando sobre um assunto tão importante nesse mês. Meu nome é Juliana Zaganelli, como a Nina falou. Eu tenho uma empresa que se chama Simpler, que a gente trabalha com marcas e patentes. Também faço parte da diretoria do Papo de Quinta. Antes de apresentar as nossas convidadas de hoje, eu quero lembrar vocês que o processo seletivo do Papo está aberto até o dia 3 de novembro. Então, quem deseja se inscrever, né, se associar ao Papo de Quinta, fica aí o convite para entrar na bio lá no nosso Instagram e fazer sua inscrição. É só preencher um formulário bem simples, bem rápido. E aí depois do dia 3, né, a gente vai abrir para entrevista e chamar cada uma de vocês. Fica aí o convite de novo. E a gente está aqui, né, apresentar nossas convidadas maravilhosas. Obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente. Imagina. É um prazer. Tô com duas amigas, além de convidadas, que é a Sumaia. A Sumaia, ela é especialista em proteção de dados, advogada, formada pela FDV. E tô com a Carolina Tavares. Ela é médica, especialista em ginecologia e obstetrícia e vai falar aqui pra gente sobre a saúde reprodutiva da mulher. Vocês vão entender mais pra frente aí o que tem a ver essas duas especialidades. Conta pra gente, Carol. Olá, obrigada pelo convite, meninas. Meu nome é Caroline Tavares. Eu sou ginecologista obstetra, formada pela Santa Casa. E fiz um fellow em São Paulo, ano passado, em uroginecologia e cirurgia vaginal. E hoje eu faço uma pós-graduação de endocrinologia ginecológica no Sírio-Libanês. A Ju me convidou para falar um pouco sobre saúde da mulher. E o mês de outubro, ele é marcado por isso, né? O Outubro Rosa, ele veio nessa intenção de dar mais atenção mesmo para a mulher e principalmente para o câncer de mama, que é o segundo câncer mais comum na mulher. Ele é por volta de 60 mil casos por ano no Brasil, que são diagnosticados. E a intenção do Outubro Rosa é essa prevenção, né, e diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, o diagnóstico precoce do câncer de mama, ele é muito importante, porque ele evita cirurgias mutiladoras, que antes eram mais frequentes, né? Aquela retirar toda a mama e tudo mais. E, além de tudo, um diagnóstico precoce permite uma sobrevida, né, da mulher. Além disso, quando a gente fala de saúde da mulher, obviamente não é só mama, aí a gente fala de colo de útero, a ginecologista acaba sendo a médica que a mulher procura, né? Tipo, você acaba mês indo... do aniversário, principalmente, né? você acaba indo nela, sua médica é a ginecologista. Então, quando você quer pedir um exame, sei lá, a glicose, vai ser ela que vai fazer, né? Então, além disso, da mama, a gente tem a questão do colo do útero, a prevenção e orientações sobre DSTs, sobre sexualidade, enfim, é basicamente isso o meu dia a dia, né? A rotina ginecológica da mulher. Bacana. E, Sumaia, o que isso teria a ver com proteção de dados? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, quem você é, o que você faz e o que o compartilhamento de dados em saúde, né, tem a ver aí, essa sinergia com a saúde da mulher. O que isso é importante? Oi, gente. Primeiro eu quero agradecer o convite. Muito obrigada. Eu sou Sumaia Rajab, eu sou especialista em privacidade e proteção de dados, sou formada em Direito, então também sou advogada.
e já atuo aí há mais de 2 anos somente com privacidade e proteção de dados. Então, presto consultorias para empresas que precisam e querem se adequar à legislação, à LGPD. Dando uma introdução um pouco melhor para vocês entenderem, né, o que tem a ver LGPD, proteção de dados, com a saúde e a privacidade dos dados das mulheres, é uma legislação que veio para dar proteção e privacidade aos dados de qualquer pessoa, de todas as pessoas físicas. Então, o que tem a ver, né, os dados com a LGPD? Ela vem trazer regras de como as empresas, até as pessoas precisam de usar para garantir a privacidade, garantir a devida proteção daqueles dados, para que não ocorram vazamentos de dados, para que não ocorra exposição da privacidade, exposição da vida íntima daquela pessoa. E quando a gente fala em saúde da mulher, a gente está a gente está falando e utilizando os dados da saúde dela. E a LGPD, ela põe um foco muito maior para os dados de saúde, porque ela diz que esses dados são dados sensíveis. E por que ela fala que esses dados são dados sensíveis? Porque eles podem trazer algum tipo de discriminação para a pessoa. Quando a gente fala de dados de saúde, a gente vai falar de doenças, de tratamentos, de DSTs. Então, muitas vezes, esses dados podem atingir a privacidade e causar um dano muito maior do que dados comuns, que a gente fala que são nome, e-mail, CPF. Então, esses dados de saúde, eles têm uma carga de proteção muito maior. E a gente vai fazer esse link aí com a Carol. Traz muitos constrangimentos, né? Assim, a gente, quando fala de privacidade, não é só privacidade, mas até que ponto esse compartilhamento de prontuários, enfim, vazamento de dado mesmo, não coloca em xeque aí um constrangimento para a mulher, uma situação desagradável. Não quero que aquilo seja compartilhado. Exato, né? Os dados acabam se tornando públicos sem a pessoa ter escolhido. E assim, só para alertar também, puxando o gancho do que a Carol falou, que o câncer de mama, né, é um segundo câncer aí mais comum na mulher. O que eu tenho visto, né, de mulher muito jovem. Uhum. Cada vez mais mulheres jovens sendo câncer, né? Então, até que ponto a necessidade da prevenção e do autoexame, né, é fundamental, né, da gente se prevenir. Então, a partir do momento que a gente tem ainda mulheres jovens com essa frequência de câncer, tem mais exames, mais gente fazendo, mais informação, e aí o compartilhamento desses dados o volume disso, né, acaba aumentando também, consequentemente. Sumaia, conta pra gente um pouquinho o que a legislação prevê, né, de proteção para esses dados de saúde. O que tem de especial em relação aos dados comuns, né, que você já explicou que são dados que potencialmente não oferecem nenhum tipo de informação que possa gerar discriminação para a pessoa. Qual é o tratamento diferente para esses dois tipos de dados? Exatamente. A diferença do dado comum, que a gente fala que é o nome, o e-mail, o CPF, para o dado sensível, que são os dados de saúde, a lei ela traz outras previsões do que seria esse dado sensível. Dados relacionados à etnia, relacionados à orientação sexual, à opção política. Todos esses dados que podem gerar algum tipo de discriminação é considerado dado sensível. Então, ela dá uma proteção muito maior para esse dado, a ponto de, se acontecer algum incidente, se acontecer algum vazamento, se acontecer algo com esses dados, a penalidade vai ser muito maior por ser dado sensível do que dado comum. E justamente porque esses dados sensíveis, eles carregam uma privacidade muito maior daquela pessoa dona do dado, porque por trás dos dados nós temos as pessoas, são indivíduos. Então, se acontece algum incidente, alguma falha de segurança com aqueles dados, eles vazam, eles vêm a público, a esfera moral da pessoa, a esfera da privacidade da pessoa vai ser muito mais atingida do que somente dados de nome, CPF, e-mail. Então, por isso que a lei ela traz toda essa proteção maior para os dados sensíveis, para os dados de saúde, que são dados sensíveis, para evitar justamente que essas pessoas sejam atingidas, sejam expostas. E aí ela traz vários mecanismos, várias ferramentas. Você precisa de saber
exatamente se aqueles dados são necessários para o que você quer fazer, para o seu objetivo. Por exemplo, numa clínica médica, para você diagnosticar uma paciente, para você fazer um exame, obviamente você precisa de ter acesso aos dados daquela paciente. Então, mas até que ponto dados extras, dados em excesso são necessários? Então, a gente tem que sempre fazer essa medição, essa análise para se ter um equilíbrio do que precisa de ter de dados para diagnosticar uma pessoa e não, até no momento do compartilhamento. Muitas clínicas, muitas pessoas buscam as clínicas, fazem exames por meio de planos de saúde. Então, também tem esse compartilhamento de informações entre as clínicas, entre hospitais, entre planos de saúde. Então, também tem que ter essa preocupação de como esse compartilhamento é realizado. Até mesmo compartilhamento de informações pelo WhatsApp. Muitas vezes, uma médica receita um tratamento, ou então faz o pedido de um exame e a paciente compartilha esse exame pelo WhatsApp com a médica, dependendo da situação. Então, muito frequente isso. Né? Às vezes ela não recebeu o resultado e não consegue marcar consulta, ou a consulta está muito mais para frente. E eu vejo assim, às vezes elas conseguem o meu telefone, eu nem sei como, e aí manda, doutora, saiu esse resultado aqui, eu tô muito preocupada. Às vezes é algo simples, né? Assim, eu sempre respondo e tudo, mas mandam o PDF dos exames, assim, pra gente. E a questão do prontuário, né? O compartilhamento de prontuário médico, por exemplo, é um ponto importante de destacar. Exatamente. É um documento... É por isso que em discussões, em fóruns, em palestras, a gente fala bastante de que esses ambientes de clínicas, hospitais, são ambientes muito vulneráveis para terem os riscos da LGPD, para acontecerem aqueles riscos da LGPD, riscos jurídicos, riscos de vazamento, porque a gente vê, como a Carol mesma já falou, que acontece muito esse compartilhamento de informações, até mesmo pelo WhatsApp, a gente vê um nível de informalismo muito grande nesse compartilhamento de dados, e isso que gera o risco, isso que expõe as clínicas e os hospitais ao risco. E a Carol pode até confirmar, eu tenho plena certeza de que nesse ambiente a consciência da importância de você garantir mecanismos e ferramentas de segurança para aqueles dados ainda não é satisfatória. Os médicos, as outras pessoas que trabalham no hospital e trabalham nesse ambiente em que os dados de saúde circulam o tempo inteiro. Então, assim, no hospital a gente tem praticamente 80% dos dados de saúde. Você está falando do parte de treinamento, né? Então, né, a conscientização em si de segurança da informação, como nem na nossa formação, assim. Tem a questão do sigilo, da ética médica, mas, assim, é muito pouco falado sobre como gerir, talvez, essa questão do prontuário. E é comum, às vezes, a gente está num computador e fazendo ali, prescrevendo, ou colocando a história clínica de um paciente, você sai do computador, vai atender alguma outra coisa ou vai para uma sala do lado e deixou o computador ali aberto. Se alguém for ali mexer naquele dado, eu não vejo colegas se ligando muito nisso. E, assim, falando por mim mesmo também, não era algo que até então, para mim, era tão, assim, importante ou preocupante, sabe? Realmente, isso... Tá ali no dia a dia, né? Você É o nosso dia a dia. E às vezes a gente fala, às vezes num estar médico, isso né, na nossa área comum ali dos médicos, conversando sobre um paciente, sobre outro, sobre o caso clínico. A cirurgia realizada, o que foi feito, o que viu. É comum falar alto, o enfermeiro ouve, os técnicos ouvem, quem não tá há ali, ainda né? uma conscientização, né, da equipe envolvida nesse tipo de procedimento para sobre a importância mesmo de proteger esses dados, porque eu acho que vai muito além, né? Na verdade, a lei ela vem para proteger a honra dessas pessoas e a privacidade, porque imagina você estar numa situação de vulnerabilidade,
tentando, né, se curar de uma doença, passando por uma situação difícil, e ainda tem que sofrer algum tipo de julgamento das pessoas. Sim. É como. Por conta dessa situação, muito complicado. E a gente viu uma situação dessas acontecer esse ano, que foi um caso, né, super complicado, que veio a público aí daquela atriz Clara Castanho, que ela sofreu um estupro e ela levou a gravidez adiante, teve a criança e deu a criança para adoção, tudo de acordo com a legislação, né? Só que ela teve essa informação vazada por alguém do hospital, né? E foi julgada por isso. Então, eu acho que isso mostra muito a importância dessa proteção desses dados, né? Da proteção da intimidade dessa mulher que está numa situação de muita vulnerabilidade. É porque não é uma questão mais só de prontuário, porque se fosse algo só escrito, mas não, você está mexendo com pessoas, e ali dentro desse local onde ela teve o filho dela, tinha técnico, enfermeiro, médicos, tinha gente da limpeza. Então, assim, não é um treinamento, essa questão dos dados é muito maior do que só para o profissional que está ali diretamente com a pessoa. Ele também tem que partir essa conscientização de todo mundo que está envolvido dentro de um hospital, entende? Porque esse caso da Clara Castanho, eu acho que quem vazou foi enfermeira ou... Enfim, mas poderia ter sido tanta gente, porque é tanta gente envolvida, né, nesse Poderia ambiente. ser alguém da equipe de limpeza, a recepcionista do hospital. E são nem vários sempre, casos assim, e nem né, sempre é o papel. Ninguém precisa do papel. Basta um áudio. Você tá no WhatsApp, nossa, eu tô aqui no hospital e chegou a Clara Castanho, né? Isso daí já é o suficiente para E esse caso, ele é muito bom, né, a gente abordar esse caso nesse nosso bate-papo, porque mostra que realmente as pessoas não têm essa consciência. E eu não digo só pessoas da área médica, nós também. Porque muitas pessoas passam, às vezes, por um acidente na rua, tiram foto e compartilham, não sabem como que pode afetar aquela pessoa. E aí a gente pensa também nessa parte do treinamento como uma forma de conscientização. E o treinamento, ele faz parte de uma adequação da legislação nas empresas para que as pessoas tenham essa consciência, porque no momento que elas estão ali lidando com as atividades dela, vários dados passam ali na mão dela, no computador, no celular. Mas quando você tem uma postura, uma conduta, né, de proteção e de você enxergar que aqueles dados não pertencem a você, pertencem a uma pessoa, e uma vez eles vazados podem trazer danos a ela, a gente pode tomar posturas e ter condutas diferentes para que isso não aconteça. É muito comum disso acontecer em hospitais, porque a gente não tem essa consciência. Uma pessoa simplesmente viu aquele caso, julgou e vazou aquela informação. Até que ponto, né, a gente tem que se preocupar com o nosso trabalho, que pode refletir no outro. Então, essa consciência ela é muito importante para a gente conseguir dar a devida segurança, dar a devida proteção para aqueles dados. E é muito interessante porque a relação do médico ali com o paciente, né? A Carol pode contar mais pra gente sobre isso. É uma relação de confiança também. Então, se tem um sigilo, a ética médica e etc. Mas é uma relação de confiança. Então, a pessoa tá ali, ela tá fazendo um exame de rotina dela. Muitas mulheres fazem no mês de aniversário, né? Até em outubro mesmo. Mas faz a rotina médica ali. E aí você tá confiando, né? Seja para receber um diagnóstico, ou seja para também estar ali com aquele médico, você confia, quando tá, né? Principalmente uma ginecologista, a gente confia no nosso ginecologista. Não, né? Então, é quase que um terapeuta. É quase que um terapeuta. Então você tá se colocando ali para aquela pessoa, mas não só para receber um diagnóstico e etc e tal, mas como uma pessoa que é uma relação médica diferente, né? A gente que é mulher, principalmente, sabe que é uma relação diferente do médico que é ginecologista e dos outros médicos. Não, né? claro, a ginecologia, eu percebo isso assim,
Até o meu prontuário, quando eu tento seguir, né, uma linha e tudo, ele vai assim, de problemas de saúde, a histórico, e a ginecologia, eu gosto disso, então eu sempre pergunto sobre a sexualidade da mulher, né, tipo, a satisfação sexual. Então isso é muito íntimo. Para algumas pacientes, isso é difícil de ser falado, é difícil de ser compartilhado. Muitas, às vezes, não compartilham isso com ninguém. E não só isso, como o exame físico, né? A ginecologia, eu lido com a parte íntima da mulher, então é algo que para ela, às vezes, pode ser uma mulher, né, mais cheia de pudor. Já fica constrangida ali, né, muitas vezes. Sim. Então, isso tudo é isso que a Ju falou. É uma relação de muita confiança mesmo. Intimidade. Isso. E ginecologista, querendo ou não, ele tem que ter essa preocupação mesmo com os dados, né, desse paciente e a segurança mesmo daquilo ali que ele sabe e o paciente compartilhou com ele, né? Como que tá, Suma, a adequação das empresas de saúde à proteção dos dados de saúde? Hoje, assim, de 0 a 10, você daria que nota pela sua experiência pessoal? A gente vai ter que dividir essa nota, né? Porque a gente tem as empresas maiores que são mais cobradas para estarem adequadas. Até pela multa, né, também. Pela multa, pela responsabilização solidária. E aí eu já vou explicar essa responsabilização solidária num exemplo, mas tem a questão da multa, tem a questão dessa responsabilização, tem a questão de responderem a outras leis. Então, isso também é um tipo de cobrança. Então, para essas empresas maiores, a gente vê que a preocupação com a proteção e a privacidade dos dados é um pouco maior. Mas se a gente olhar para empresas menores, hospitais menores, clínicas, consultórios, a gente vê que a falta de consciência da necessidade de ter essa rastreabilidade dos dados, de você saber onde você precisa ter mais segurança e mais proteção desses dados é ainda muito pouca. Então, numa situação em que uma clínica se relaciona com um plano de saúde, a gente vê, obviamente, que o plano de saúde é muito maior do que uma clínica só, do que um consultório só, dependendo do tamanho desse consultório. Então, esse plano de saúde, ele vai exigir que essa clínica esteja adequada, porque a gente já viu que tem planos de saúde que estão descredenciando consultórios por conta dessa responsabilização solidária. E essa responsabilização solidária quer dizer que, numa situação de dano para uma pessoa, para um indivíduo, ele pode entrar na justiça e pedir a reparação desse dano para qualquer pessoa, para a clínica, pode pedir para o plano de saúde. Então, tá todo mundo no bolo ali, né? Exatamente. E como a pessoa está usando o plano para se consultar numa clínica, muitas vezes ela vai primeiro pedir diante da clínica do que do plano de saúde. Sim. Ou então pode acontecer ao contrário. E aí, isso independente de quem efetivamente foi a responsabilidade pelo vazamento do dado, né? Exatamente, porque a pessoa primeiro vai ter o seu direito reparado e aí depois, posteriormente, no momento posterior a esse, vai se discutir a culpa entre as duas empresas que estavam relacionadas. Então, é muito importante. Sem envolver a pessoa que sofreu o dano. Aí Exatamente. Vão ficar só as duas empresas, no caso do seu exemplo, a clínica e o plano de saúde discutindo. Foi culpa minha ou foi culpa sua? E lá eles se viram. Exatamente. O importante é reparar o dano que aquela pessoa sofreu, né? Com certeza. Esse é o objetivo dessa responsabilização solidária. A pessoa que sofreu o dano, ela pode pedir para qualquer uma das pessoas que estavam relacionadas àquele processo, né? De atendimento, de oferecimento de um exame. E aí depois pode-se discutir a culpa. E aí quem respondeu que não tinha... Vamos supor que a clínica era culpada e quem respondeu, quem pagou foi o plano de saúde. O plano de saúde vai... atrás dessa clínica para ter esse dinheiro, porque ele estava adequado. Então, você também precisa de comprovar que nessa situação de vulnerabilidade dos dados, de insegurança desses dados, você adotou medidas preventivas. E aí, como que, assim,
trazendo mais para a realidade, assim, como que eu como paciente ou a Carol como médica, pessoas mesmo, poderiam se prevenir, né, e achar mecanismos de contenção, assim, no meu caso, se eu abro hoje um consultório e, enfim, eu tenho que buscar, né, algum programa, né, de prontuário e tudo mais, e como esses programas de prontuário, eles já têm essa questão de proteção, como você sabe... Hoje, como funcionaria? com várias ferramentas digitais, virtuais, a gente tem consultas acontecendo de forma online, receitas sendo feitas de forma eletrônica, a gente tem receituário eletrônico, que o médico ele elabora QR Code, e às vezes cai direto numa farmácia, só por um código, né? Então, tem muitos sistemas, várias ferramentas, software, né? Ferramentas eletrônicas virtuais que conseguem fazer uma gestão da clínica, consegue fazer gestão de agenda, consegue fazer emissão de receitas eletrônicas. Então, isso aumenta o risco de você ter algum vazamento de dados, porque aumenta o compartilhamento. Você compartilha o dado com o paciente, com esse sistema que vai intermediar essa receita eletrônica com a farmácia, com o plano de saúde. Então, a primeira preocupação é você conseguir identificar dentro da sua rotina da clínica quais são as atividades que tem o dado pessoal relacionado. E aí você vai analisar e você vai saber, aqui eu uso o dado. Eu estou usando o dado de forma correta? Então, vai ser necessário um especialista para fazer as orientações, para fazer as adequações, porque basta adequar como você executa aquela atividade para que você não esteja contrário à legislação, à LGPD. Esse sistema, se você for usar algum sistema, vários deles já têm proteções, já têm mecanismos de segurança, mas na hora de você escolher, porque no mercado tem uma infinidade, né? Você vai escolher o que te passe maior segurança. Existe algum selo de adequação, assim, para softwares? Não tem selo, mas eles têm ferramentas de adequação. Por exemplo, tem graus ou níveis melhores de segurança. E aí a gente vai entrar numa linguagem de programação de sistemas, de software, que vai ter que você controle detecta. de logs, registros de acesso. Você vai conseguir fazer diferenciação de perfis para acessar aquele sistema. Por exemplo, a médica ela vai ter acesso a todo o sistema, mas a secretária ou então a auxiliar não vai ter acesso a tudo. Então, você vai conseguir fazer essa separação de acessos, restrição de acessos. Então, você consegue ver que o próprio sistema te dá mecanismos de você conseguir dar maior proteção àqueles dados. E do lado do paciente, é mesmo se preocupar com onde que tá indo, né? Mas é difícil também, porque quem não tem... tem o governo, né? Tem o SUS, tem as clínicas particulares. É muito Como que você heterogêneo. consegue aferir ali qual que tem mais segurança, ou até que ponto que tipo de informação que você pode compartilhar, que tipo de informação que você não pode. Talvez assim, muito medidas baseado ainda numa relação de confiança. De confiança, mesmo, né? Exatamente. E até mesmo, por exemplo, mas aí pro básico, talvez a parte de WhatsApp, né? Diminuir ali. Exatamente, era isso que eu ia falar. Dependendo da conduta que você vê que uma clínica ou um médico adota, você consegue perceber que ele tem uma preocupação com seus dados pessoais. Se você, né, atuando ali, fala, olha, não manda nada pro meu WhatsApp, manda pro meu e-mail. O e-mail já é mais seguro do que o WhatsApp. Ou então, usa um outro sistema de comunicação, não esses sistemas aplicativos normais, de comunicação instantânea, mas pode usar outros mecanismos de comunicação, ou então centralizar todo o compartilhamento em um sistema só, não ter vários para aumentar a possibilidade de risco, né, ou então de vazamento de informações. Hoje é complicado isso, assim, claro, eu acho que é necessário, mas a gente tipo, tem o Instagram, aí tem o WhatsApp, e daí você tem o seu telefone, né? Então, são vários meios que o paciente consegue te encontrar ali e, às vezes, dividir com você alguma coisa, ou, né, até os médicos também conseguem entrar em contato com os pacientes também de diversos
meios aí. E às vezes quando você pede olha, o e-mail, né? Vamos focar, né? Voltar aí Pro tradicional, pro mais tradicional. e-mail, tudo. Às vezes o paciente não Se gosta, assusta. porque ele quer um meio mais fácil. E é mais rápido também, né? Porque, poxa, às vezes eu tô ali com uma necessidade de saber alguma coisa que tá acontecendo com o meu corpo. Eu já mando no WhatsApp pra minha Gente, médica. ginecologia, Recebe todo assim, inteiro. recebe e Não, recebe eu tudo, Eu entendeu? concordo com vocês com E deve relação a receber isso. até foto, né, Carol? É isso que eu tô falando, é foto. Às vezes a paciente não é. Isso tem que partir do profissional, claro, mas às vezes o paciente também não tá tão preocupado, sabe? mas Naquele aí momento. Naquele momento ele De tá desespero, preocupado né? com solucionar o problema dele, e daí é foto que ele manda pelo WhatsApp. Mas aí ficou alerta, né? Porque Com se certeza. nós não cuidarmos da nossa privacidade, assim, nós somos a melhor pessoa para cuidar dela, né? A gente precisa ficar atento com essas coisas, porque pode acontecer, assim, uma coisa, um fortuito. O seu médico é furtado e Ou até mesmo vai você, tá lá, né? Tá lá na sua fototeca, lá seus dados, no seu álbum. fotos, resultados de exames estão lá para quem roubou aquele celular ter acesso Uhum. e compartilhar com quem quiser. Então, é importante a gente também ter cuidado com o que a gente está mandando, né, no WhatsApp, enfim. Exatamente, aí a gente volta à história, né, da conscientização da importância da privacidade, do cuidado desses dados. Mas como a lei é muito nova, a gente ainda não teve esse impacto na cultura, vai mudar a cultura. Sim. A gente ainda não teve, pelo menos aqui no Brasil, a gente não teve essa mudança de percepção e de colocar os de dados, valorização, né, mesmo disso, exatamente. Né? Lá na Europa a gente já tem outro nível de conscientização, outro nível de cuidado e proteção desses dados. Mas a gente está falando muito de proteção de dados também, de privacidade, que tem tudo a ver, né, com esses dados de saúde. Mas conta pra gente, Carol, sobre as medidas de prevenção em relação à nossa saúde também. A gente começou, né, falando da questão do Outubro Rosa, então, como medida também de alerta e de trazer mesmo, assim, o que a gente poderia fazer para se prevenir, né, de saúde. Uhum. Em si. Eu acho, assim, é muito falado sobre o autoexame, e o autoexame, ele tem a sua importância. A mulher se conhecer o seu corpo, isso é básico, assim. Parece banal a gente falar disso de conhecer o corpo e tudo mais, mas para algumas mulheres isso ainda é muito difícil, principalmente para mulheres mais velhas e meia-idade. Então, o autoexame, ele vem nessa importância de autoconhecimento, porém, ele jamais pode substituir um exame, uma mamografia, uma ultrassom, exames que realmente detectam aquilo em fases muito iniciais. Aqui, o autoexame, quando a mulher ela percebe alguma coisa pelo autoexame, é porque talvez o time ali ele já tenha passado, sabe? Ela deveria Sim. não ter sentido isso. Porque a partir do momento que você está sentindo, se autoexaminando de forma leiga ali, você já deve estar Exato. E o autoexame não é só na mama, esse autoexame ele vem na axila também, né? E eu falo também, não é só a mama, porque eu acho que a vulva é um local importante da mulher também conhecer, saber o que é lesão, né? Uma lesão nova ou algo novo, sentir um caroço, sentiu algo novo, tem que procurar, né, um ginecologista ou um especialista, porque isso também é muito importante. Então, eu acho que o mês, ele vem para alertar mesmo. Alertar que a gente pode se prevenir e pode diagnosticar coisas iniciais e evitar tratamentos radicais, né? Que é o que a gente quer evitar sempre. O preventivo, a prevenção, por exemplo, ela é assim, né? O preventivo, né, que é o Papa Nicolau, que a gente orienta mulheres sexualmente ativas, né, de realizarem anualmente, ele vem para pegar o câncer, na verdade o câncer não, ele vem para pegar alterações celulares pré-cancerígenas. Então, tipo, isso é maravilhoso, você poder diagnosticar uma coisa antes dela virar câncer, né? Então, eu acho que é essa a importância, assim, do
Outubro Rosa. E aí o Papa Nicolau é para prevenir o câncer de colo de útero, Câncer de certo? colo de útero, isso. Câncer de colo de útero, ele é um câncer de mulheres jovens, né? Porque ele tem relação com o HPV, e aí o HPV que pode causar alterações celulares nas células ali do colo do útero. Às vezes algumas mulheres, elas ficam assim, no meu preventivo não deu nada... ou de, sei lá, elas querem às vezes saber de candidíase. Nem sempre, o Papa Nicolau não tem, o preventivo não tem esse objetivo principal. O objetivo principal é prevenir o câncer de colo de útero, é avaliar as células do colo do útero e se tiverem algumas alterações iniciais, ele já vai te propor quais são as medidas que você deve tomar. Às vezes vai ser uma avaliação com colposcopia, que é quando você aumenta o colo do útero, é uma lente, né, que é usada para aumentar o colo do útero em várias vezes, tipo, 50 vezes mais, então você consegue enxergar, biopsiar lesões iniciais, e aí manda aquilo para o patologista avalia, vê qual é o tipo de alteração celular e vê o que é necessário fazer, tirar só um pedacinho ou apenas avaliar e repetir o preventivo em 6 meses, sabe? São várias medidas aí a fim de evitar uma cirurgia que é a retirada do útero numa mulher jovem, né, que tem sua vontade reprodutiva aí e não quer perder o útero, então... Não, e duas coisas, assim, que são muito interessantes de abordar dentro do que você falou. Primeiro é o autoconhecimento, né? Se conhecer. Muita gente ainda... A gente quebrou muito esse tabu de conversar sobre isso, até com as nossas amigas mesmo. E a gente tem que falar mais disso, tem que conversar mais, tem que se informar mais, tem que se conhecer mesmo. E uma outra questão que eu acho que é importante da gente alertar e sempre trazer é a questão do uso até de preservativo, né? O uso de preservativo praticamente acabou, tanto que, não é? As mulheres estão usando... Tem que ter essa responsabilidade de falar, não, pelo amor de Deus, vamos usar o preservativo aqui, por mais que seja namorado, seja marido, tentar conter de alguma forma, porque antigamente, na época que saiu os casos da AIDS e etc e tal, esse foi um assunto muito falado, né, o uso de preservativo e etc e tal. Com o passar dos anos, parece que houve um silêncio sobre o tema, né? Eu, pelo menos, tenho essa impressão e... Não sei se você eu acho assim que os métodos contraceptivos que não são os de barreira, tipo, sem ser o preservativo, a mulher, às vezes, a preocupação maior dela é tão com essa questão da mulher e do homem de não fazer filho, que esquece da doença, né? Da doença, que tá aí, assim, ela não diminuiu, na verdade, ela aumentou. O HIV hoje, que, né, nos anos aí 70 e que foi quando... Ele ainda existe, as pessoas... Não só, né? Tem várias doenças. Tem a sífilis, tem hepatite, tem um tanto de outras doenças. E realmente eu vejo nos consultórios mesmo. Você vai perguntar qual método usa anticoncepcional. Fala um anticoncepcional. Tá, aí camisinha? Não. Muito comum. Principalmente mulheres novas. E muito embora hoje se viva, né, bem com HIV, é uma doença e o HIV, ele traz o estigma dele, né? Sim. Assim, as pessoas vivem, né? Tem medicações, então não é mais aquela doença tão letal, né? Ela consegue viver bem com a doença. Sim, mas o HIV ainda tem o estigma dele e que isso ainda é forte, assim. Eu lembro que uma vez eu fiz quando eu estava morando em São Paulo, eu fiz uma ação na Cracolândia e lá uma das coisas que a gente fazia era fazer testes rápidos ali. E assim, era muito comum um teste de HIV dar positivo. A pessoa não sabia, você falava. E ali naquele meio é tão comum que elas aceitam assim, é o HIV. E saem dali. Tá tudo bem. E vão. Normalizou uma coisa que não era pra ser normalizada, né?
E o HPV tem isso, né? Diretamente ligado à questão do câncer. E o HPV tem a vacina, né, gente? E tem a vacina, né? que a gente não pode esquecer. Seja pra homem ou pra mulher, né? Pra homem E aí, e pra mulher. A vacina, ela pode ser tomada quando, Carol? Com A que vacina ela idade? pode ser tomada em qualquer momento da vida, mesmo que você já tenha iniciado a sua vida sexual. Pelo SUS, as meninas tomam de 9 a 14 anos, os meninos de 11 a 14, se eu não estou enganada. E as pessoas que vivem com HIV, homens e mulheres, podem tomar pelo SUS de 9 aos 45 anos. Aumentou bastante. Nossa, aumentou bem, né? Era menos, né? Era de 9 a... E a questão, assim, de proteção? De você tomar muito novo e tomar com uma idade mais avançada, há uma diferença, né? Não, assim, o ideal é que idealmente, você tomar antes de ter uma vida sexual ativa, porque daí você já produziu anticorpos, e daí se você tiver o contato, você vai ter o anticorpo contra aquele vírus. Mas você pode tomar em qualquer fase da sua vida, porque não tem nenhuma garantia que você já teve o contato ou não teve, entende? Então, e não substitui vale também a o pena. uso de preservativo, né? Não, e de não outros substitui, não enfim. substitui. Até porque, se eu não me engano, a vacina ela não consegue proteger contra todas as variações que tem da HPV. O HPV tem 150 ou mais subtipos. A vacina é para 4 subtipos, os mais prevalentes, né? Que é o 16 e o 18, que é o HPV de alto grau, e o HPV de baixo grau, que é o que causa as verrugas genitais. Entendeu? Muito bom. Muito bom, gente. Olha, estamos caminhando para o final. Aqui a gente tem uma tradição. Sempre no final do episódio, a gente tem a sacada de ouro da convidada para poder falar. E o que significa essa sacada de ouro? Qual é a mensagem final que vocês deixam aqui pra gente, né? No resumo de tudo que a gente tem conversado, ou uma mensagem, enfim, que vocês guardam pra vocês e que vocês gostariam de compartilhar, o que vocês podem dividir com a gente nessa mensagem final aí? Eu acho que o que fica, tanto pra mim, quanto do que eu absorvi do que a Carol trouxe, é consciência, gente, conscientização do autocuidado, de nós para nós mesmos, seja para nossa saúde, de manter o conhecimento do nosso corpo e tentar sempre, com o toque, com esse autocuidado, descobrir o que não está certo com o nosso corpo, para a gente procurar o quanto antes ajuda e identificar se realmente tem alguma coisa errada, para a gente conseguir esse tratamento precoce, que é o que vai, talvez, salvar e conseguir a cura, né, da doença, se tiver, seja para a proteção dos nossos próprios dados. Então, consciência também de que nós somos responsáveis pelos nossos compartilhamentos indevidos, pela exposição excessiva de dados. Então, é consciência. Você, Carol? Eu acho que ela falou basicamente tudo. Eu acho que o Outubro Rosa é essa conscientização, é esse objetivo mesmo. E você trouxe para mim um papo super, assim, novo, porque eu ainda não tinha tido esse contato com essa proteção de dados e a importância disso tudo. A gente sempre é muito falado, né, na faculdade sobre a ética médica, o sigilo, mas essa proteção, ela fica um pouco menos menos abordada mesmo. Então, eu acho que é basicamente isso. Bom, agora como que a gente encontra vocês? Sumaia e Carol? Redes sociais. Eu tenho o meu Instagram, que ele é mais pessoal do que profissional. Tenho planos para que ele seja mais profissional. Não pretendo criar um outro. Eu acho que eu vou seguir nele. Super apoio, tá? Essas dicas foram ótimas. Ah, que bom. E o meu Instagram é @carolvtavares_s. E eu vou facilitar uma hora esse arroba meu. Mas é ali que vocês podem me encontrar com facilidade. Ótimo. Você
também tenho Instagram, que eu faço várias publicações sobre assuntos e temas relacionados à privacidade e proteção de dados, não só na área da saúde, mas em outras áreas também. O Instagram é sumaia.rajabs. Bom, gente, o meu Instagram pessoal é Juliana C. Zaganelli e tem o Instagram da Simpler, que é @simpler_. E eu tô no @Guido Cortes Advogados, de vez em quando fazendo um vídeo lá falando sobre tributação, planejamento sucessório e patrimonial. Acho que é isso, né, Ju? É isso, ó, Queremos lembrando das agradecer. inscrições do processo seletivo até o dia 3/11. E a gente gostaria de agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui. Foi muito bom, obrigada. Papo. Muito obrigada, meninas. Foi um muito prazer. enriquecedor. Carol, ficou uma dúvida. Acho que a gente pode fechar o episódio com essa perguntinha. A partir de quantos anos a mulher tem que fazer mamografia? 40 anos. 40 anos. 40 anos. A mulher que ela tem um risco maior, né, de câncer, que é quando ela tem mãe ou irmã acometidas, ela deve fazer 10 anos antes. Por exemplo, a minha mãe teve câncer com 40 anos, então você deve começar o seu rastreio aos 30 anos, mas aí o rastreio é com ultrassom, porque a mamografia, para a mulher que é mais jovem, ela não é um bom exame, tá? E aí, tanto que mulher jovem de 40, 50 anos, a gente geralmente associa mamografia e ultrassom. Muito bom. Então fica o alerta e Todos os até dias, a próxima. Todos os dias faça diferença.